Casamento de sangue. Por séculos, os impérios de Valtor e Solete se olharam atrás de espadas e montanhas nevadas. Valtor, o norte de ferro e disciplina, comandada pelo rei Alisson, um homem esculpido em granito e dever, cujas ordens eram tão rígidas quanto o inverno. Solete, o sul de sol e segredos, governado pela rainha Isolde, cujo sorriso era mais afiado que qualquer lâmina e cujos sussurros moviam exércitos. Mas uma nova ameaça surgiu das terras devastadas. Os clãs Deutoque, uma horda bárbara que não conhecia a honra, apenas fúria cega e fome insaciável. Sozinhos, nenhum império resistiria. Juntos, talvez. A solução foi um tratado selado, não com tinta, mas com sangue. Um casamento. O príncipe Fernando de Valtor, o general que nunca perdeu uma batalha, desposaria a princesa Luana de Solete, a flor venenosa da corte do sul. Para o mundo era a aliança da esperança, para eles era a rendição. O primeiro encontro foi em uma sala neutra, com uma mesa de carvalho entre eles, como um campo de batalha silencioso. Fernando a examinou como examinava um mapa de guerra, procurando fraquezas, calculando rotas de fuga, medindo o peso de cada palavra não dita. Luana o observou como se observa uma cobra adormecida, fascinada pela força bruta, cautelosa com o veneno escondido sob a couraça. A conversa foi um duelo de cortesia fria. A primavera de Solete é famosa, disse ele, sem emoção. Espero que não se sinta desconfortável com o inverno de Valtor. O inverno passa, respondeu ela, com um sorriso que não chegou aos olhos. Mas as cicatrizes da honra, príncipe, essas são para sempre. O silêncio que se seguiu pesou mais que o aço. Ambos sabiam que não estavam selando o matrimônio. Estavam desenhando o tabuleiro de uma guerra que ainda não tinha nome. Na véspera do casamento, enquanto suas damas a preparavam com sedas e joias que pareciam algemas, Luana não conseguia parar de tremer. Era pura raiva, concentrada, gelada. Uma criada, leal a ela desde a infância, entregou-lhe um pergaminho pequeno, escondido no forro de um vestido. Era o selo real de sua mãe. Dentro, as instruções eram claras e monstruosas. Durante a noite de núpcias, quando o vinho fosse servido e os guardas de Valtor estivessem distraídos, um grupo de assassinos da guarda velada de Solete invadiria os aposentos. O objetivo: matar Fernando, seu pai, o rei Alisson e todos os lordes de Valtor presentes. A paz não era o objetivo, era a isca. Luana olhou para o seu reflexo no espelho. A seda dourada refletia uma mulher que não reconhecia. Ela não era apenas uma noiva, era a arma que sua mãe pretendia disparar. Ela teria que escolher para onde apontar a arma. O peso da coroa invisível já apertava suas têmporas. Cada joia colocada em seus cabelos era um prego no caixão da inocência.
Cada sorriso, treinado no espelho, era uma máscara forjada no fogo da traição. Ela sabia que o norte não confiava no sul, e o sul nunca confiaria no norte. Mas, agora, o jogo tinha regras que nem as rainhas conheciam. O selo queimava em sua mão. A coroa que a guardava era feita de espinhos, e a noite que se aproximava não traria amor, traria sangue. A cerimônia foi um espetáculo de ouro e mentiras. Milhares se reuniram na grande catedral de Valtor para testemunhar a união que traria a paz. O ar cheirava a incenso, cera derretida e o suor frio de quem sabe que está pisando em vidro. Quando Fernando colocou a aliança no dedo de Luana, o toque dele foi gelado. O beijo deles foi uma pose para a história. A festa que veio logo a seguir foi um labirinto de convescotes venenosos. Lordes de Valtor olhavam para os nobres de Solete com confiança aberta. As damas de Solete sussurravam sorrisos que prometiam ruína. Luana sorria, dançava, cumprimentava, mas sua mente era uma fortaleza sitiada. Cada copo que lhe era oferecido era uma possível sentença de morte. Cada guarda que a olhava era um potencial carrasco. Cada palavra trocada nos corredores ecoava como um passo em direção ao abismo. Ela dançou com Fernando e seus corpos mal se tocaram. Você parece um pouco pálida, princesa, murmurou ele. O frio do norte não é para todos. Eu estou apenas admirando a arquitetura, meu senhor. É tão sólida, tão difícil de derrubar. Os olhos dele estreitaram. Ele não era um homem de palavras doces. Era um general. E generais leem o terreno antes de atacar. A noite de núpcias chegou como uma sentença. Os aposentos reais eram silenciosos, iluminados apenas pela lareira que restalava como ossos quebrando. A tensão era palpável, tensa, quase sólida. Fernando tirou a capa, sua espada sempre ao alcance. Os olhos varrendo as cortinas, as sombras, os cantos escuros. Ele se virou para Luana, seus olhos perfurando a fachada dela. Chega de jogos, princesa. Você tem o olhar de alguém que espera um ataque, ou que planeja um. O que está acontecendo? Luana sentiu o coração disparar. Ele não sabia, mas sentia. Antes que ela pudesse responder, um som abafado veio da varanda. Um clique de uma adaga sendo desembainhada. Fernando agiu instantaneamente puxando sua espada. Mas não era um assassino. Eram 3, surgindo das sombras como fantasmas de capa preta. Movimentos sincronizados, olhos vazios de hesitação. E não miravam em Fernando. Miravam em Luana. O plano de sua mãe tinha uma camada que ela não previa. Ela era a cordeira a ser sacrificada. A culpada perfeita pela morte do príncipe. Se ela morresse, o norte culparia o sul. Se ela fugisse, o norte a caçaria. Se ela sobrevivesse, o norte a julgaria. A guerra no palácio começara
Fernando avançou. Luana recuou, mas não parou. Ela conhecia aquele salão, conhecia cada tapeçaria, cada mobília, cada esconderijo. Puxou um frasco de vidro do espartilho, arremessou no chão. Uma fumaça verde se espalhou. Os assassinos tossiram, vacilaram. Aquilo não era veneno, era uma cegueira temporária. Uma lição que aprendera com a mãe, agora usada contra os próprios tentáculos. Fernando não hesitou. Cravou a lâmina no peito do primeiro. O segundo caiu com um chute brutal no joelho. O terceiro fugiu pela janela. O silêncio voltou, pesado, ensanguentado. Fernando limpou a espada, os olhos fixos em Luana. Ela tremia. O casamento não era uma aliança, era um tabuleiro, e eles eram as únicas peças que ainda se moviam. Na cama real, manchada de fuligem e sangue seco, eles não se olharam como marido e mulher, olharam como sobreviventes. E a noite ainda não tinha acabado. O que se seguiu não foi uma noite de núpcias, mas uma luta mortal. Fernando, movido pelo instinto de guerreiro, protegeu Luana, não por amor, mas porque ela era sua propriedade, sua chave para o trono, e ninguém a tiraria dele. Luana, movida pela sobrevivência, usou seu conhecimento do palácio e venenos escondidos em suas joias para neutralizar os inimigos. Eles eram uma equipe improvável, unidos pelo mesmo inimigo. Correram pelos corredores de pedra, escalaram escadas em espiral, se esconderam atrás de tapeçarias pesadas, enquanto guardas e assassinos se degladiavam em nome de reis e rainhas que já haviam perdido o controle. Lutaram nas bibliotecas, onde pergaminhos antigos voavam como aves feridas. Lutaram nas capelas, onde estátuas de santos pareciam testemunhas mudas do sacrilégio. Transformaram o palácio em um campo de batalha onde a honra era luxo e a traição moeda corrente. Durante a luta, Luana reconheceu a técnica dos assassinos. Eram da guarda velada, sim, mas havia algo a mais. Um deles usava um anel com o brasão de uma casa nobre de Valtor. Um lobo prateado sobre um campo azul. A casa de Valérios. A trama era mais profunda. A traição não vinha apenas do sul, vinha de dentro. Eles capturaram um dos assassinos, um homem jovem e assustado, amarrado nos porões úmidos do palácio, onde o cheiro de mofo se misturava ao medo suado. Sob a ameaça da espada de Fernando, ele confessou tudo. O plano da rainha Isolde era duplo. Sim, ela queria a linhagem de Valtor morta. Mas o verdadeiro arquiteto da noite de núpcias era o Lorde Valérios, o conselheiro de confiança do rei Alisson. Ele prometeu a Isolde a cabeça do rei em troca do apoio de Solete, para usurpar o trono de Valtor depois da tragédia. O plano era matar Fernando, culpar Luana e iniciar uma guerra que Valérios ganharia de dentro. Fernando e Luana olharam um para o outro.
Não havia mais desconfiança. Havia compreensão. Eles eram peças em um jogo de tabuleiro jogado por suas próprias famílias. O amanhecer trouxe uma nova realidade. Não eram mais noivos inimigos. Eram parceiros de sobrevivência. O plano deles era tão audacioso quanto perigoso. Expor a trama não em segredo, mas publicamente, durante a cerimônia de coroação conjunta, que deveria acontecer em 2 dias. Usaram o tempo para tecer sua própria teia de mentiras, alimentando Valérios com informações falsas, ganhando a lealdade de guardas que eram leais ao rei Alisson, não ao conselheiro ambicioso. Luana ensinou Fernando a ler os sussurros da corte. Fernando ensinou Luana a mover tropas em silêncio. O casamento, forjado em sangue, agora forjava aliança. Na véspera da coroação, Luana olhou para o anel de casamento. Não era um símbolo de amor, era um escudo. Fernando limpava a lâmina com os olhos fixos no fogo. Não falavam muito, não precisavam. O silêncio entre eles já carregava promessas. Se falharmos, disse ele, a voz baixa, morremos juntos. Se falharmos, respondeu ela, já estamos mortos. 2 dias de silêncio, um dia de trono e uma coroa que pesava mais que o aço. O dia da coroação chegou. A grande catedral estava lotada. Nobres, generais, sacerdotes, mercadores, espiões disfarçados de devotos. O rei Alisson, orgulhoso e alheio à traição de seu conselheiro, estava prestes a passar a coroa para o seu filho. Num momento crucial, quando Fernando se ajoelhou, Valérios deu o sinal para seus guardas. Mas eles foram cercados pelos homens leais ao príncipe. A armadilha fechou. Foi então que Luana se adiantou. Com a voz calma e clara, ela expôs tudo. A trama de sua mãe, a traição de Valérios, o plano para massacrar a linhagem de Walter. Como prova, ela apresentou o assassino capturado e cartas escritas por Valérios que ela conseguira roubar sob o nariz da própria corte. O Lorde Valérios, encurralado, fez sua última jogada. Puxou uma adaga escondida na manga e não mirou em Fernando, mas no rei Alisson. Fernando, num movimento instintivo, se jogou na frente da lâmina. O aço entrou em seu ombro. O rei Alisson, ao tentar ajudar o filho, recebeu um segundo golpe fatal, vindo de um dos guardas de Valérios. O caos se instalou. No meio da batalha, a rainha Isolde, vendo seu plano desmoronar, tentou fugir pelas escadarias laterais, mas foi interceptada por Luana, face a face, mãe e filha. Isolde, com os olhos cheios de ódio, sussurrou: "Você me traiu por esse homem do norte?" Luana, com lágrimas escorrendo pelo rosto, mas com a mão firme em sua adaga que pegou do chão, respondeu:
Eu não atraí por ele, eu atraí por mim. E a enfiou no coração da própria mãe. O silêncio ecoou mais que qualquer grito. Valérios e seus conspiradores foram executados ao nascer do sol. A ameaça dos clãs Deutoque se dissipou com a notícia de uma união forjada em sangue. Fernando, ferido mas vivo, foi coroado rei de Valtor. Luana, a matadora de sua própria mãe, foi coroada rainha de Solete. Eles se casaram novamente, mas não por dever, por necessidade. O casamento que uniu dois impérios foi, de fato, selado com sangue. O sangue de seus pais. Juntos, eles governaram sobre a paz mais frágil do mundo, sentados em tronos que eram constantes lembretes de seu preço. Eles olhavam através do salão do trono, não como marido e mulher, mas como os únicos sobreviventes de um massacre que eles próprios ajudaram a criar. A guerra havia acabado, mas a batalha dentro de cada um deles havia apenas começado. Porque o poder não apaga a cicatriz, ele as transforma em coroa, e a coroa nunca é leve. A paz é um trono espinhoso, e a coroa pesa mais que qualquer espada.